Olá, pessoal! Vamos aqui dar sequência na nossa aula sobre notificação de eventos adversos, no que tange aqui as nossas 10 variáveis, como que funciona isso aqui, o que são essas 10 variáveis, tá? Sempre voltando para a essência das nossas provas, ok? Então, aqui, acidentes do paciente, processos envolvidos e problemas ocorridos, né? Aqui o tipo de evento. Triagem, check-up, o processo envolvido, por exemplo. Aqui ele está dando exemplos, né, de como que a gente vai estar categorizando aqui os incidentes. Procedimentos, tratamento, intervenção, assistência geral, contenção física. Problema ocorrido, por exemplo, não efetuado quando indicado, incompleto, inadequado, indisponível, paciente errado, procedimento, tratamento, intervenção errado. Então, são algumas situações em que geram aqui acidentes do paciente. Falhas nas atividades administrativas, por exemplo, aqui marcação não efetuada quanto indicado, a lista de espera inadequada, aqui admissão e alta erradas, transferência errada. Então, aqui várias falhas que envolvem a parte administrativa. Lembrando que incidente é uma circunstância, né? Uma situação que pode aqui gerar dano, sem dano, ou pode não atingir o paciente. E aí, nesse caso, quando ele gera dano, que ele é chamado de evento adverso e que ele será notificado, tá? Falhas durante assistência, aqui como causa do problema, tá? Falha durante o procedimento cirúrgico, e aí ele vai citar diversas falhas durante o procedimento cirúrgico. Observe que aqui, ó, dentro desse tópico, a gente tem várias situações que são considerados os eventos graves, e ele vai aqui registrar isso, ó. O que é um evento grave? Procedimento cirúrgico em local errado, do lado errado do corpo, no paciente errado, a cirurgia errada, não era para ser aquela cirurgia, retenção não intencional de corpo estranho, ó, tudo aqui do lado tem como evento grave, tá vendo? Óbito no paciente que era de baixo risco operatório, deiscência também vai ser, mas não vai ser como grave aqui. Exposição repetida de órgãos pela ferida, que é aqui a evisceração, hemorragia após a cirurgia, lesão de órgão durante a cirurgia, trombose venosa profunda após a cirurgia e embolia pulmonar. Então, aqui estão relacionados com falha durante o procedimento cirúrgico. Falha na administração de dieta, e aí pode ter o processo de erro associado com a prescrição do paciente errado, a dieta errada, o local errado, quantidade inadequada, frequência, né, em relação ao prazo de instalação errado, consistência da dieta errada, armazenamento inadequado, ou simplesmente não administração, né, a omissão ali da dieta, tá? E aí descreve qual tipo de dieta e aqui em que fase do processo aconteceu, se foi no fornecimento, na preparação, na requisição. Então aqui tem a descrição para poder colocar lá. O interessante é que nessa notificação ela é sigilosa em relação ao nome do paciente, o nome do profissional, né? Ela tem a intenção mesmo de consolidar esses dados a título de estatísticas, tá? E não a título de penalidades, a título aí de fiscalização, a título relacionado com penalizações, tá? É um dado que tem a ver com os aspectos aí de processamento desses dados para gerar estatísticas e ações. Falha na documentação, também é um outro tipo de evento que pode gerar aí erros relacionados à identificação de leito, de pulseira, de identificação. Falhas em laboratórios clínicos de patologia, tá? Paciente errado, coleta errada, processamento errado, óbito, lesão grave de paciente, perda de material de amostra biológica insubstituível, que também é considerado um evento grave, como a gente já tinha visto antes, né? E observe que relacionado ao laboratório, eu vou ter erros da fase pré-analítica. Nessa fase pré-analítica, quem participa bastante é aqui a enfermagem, né? Porque a gente está coletando ali aquela amostra, tá? Seja de urina, seja de fezes, seja aí de sangue. Na fase analítica é o próprio laboratório que vai fazer ali
a leitura daqueles dados, tá? E a fase pós-analítica também um laboratório com laudo. E aí, nesse laudo, a gente pode ter também erros, por exemplo, de identificação do paciente, resultados de exames que não eram daquele paciente, né? Então, vários erros aí envolvidos nisso aqui. Falha da administração de oxigênio. Então, rotulagem do cilindro errado, código de cores errado, né? A questão da administração, o fluxo, a velocidade, a concentração errada em relação aí à administração de oxigênio. Falhas no cuidado desse paciente. Olha, inclusive aqui tem eventos graves nesse contexto de falha de alta. Autoliberação de paciente de qualquer idade que seja incapaz de tomar decisão para outra pessoa não autorizada. Óbito ou lesão grave de paciente associada à fuga desse paciente. A questão do suicídio ou tentativa de suicídio dentro do ambiente de serviço de saúde. Inseminação artificial com esperma errado, por exemplo, ou no óvulo errado. Tem a ver com falhas nesse cuidado da assistência. Óbito com o uso de contenção física ou lesão grave. Óbito ou lesão grave materna associada a trabalho de parto ou parto em gestação de baixo risco, também sendo um evento grave, tá? Tem a questão das falhas da assistência em radiologia. Então, óbitos, por exemplo, resultantes de falha no segmento ou na comunicação de resultado de exame em radiologia. Óbito ou lesão grave de paciente ou colaborador associado à introdução de objeto metálico em área de ressonância magnética, né, onde vai puxar aquele objeto metálico e pode bater, por exemplo, na cabeça da pessoa e resultar em um traumatismo crânioencefálico, né? Então, observe que aqui, o que eu estou citando para você é só mostrando como que funciona o sistema de notificação e dentro desse sistema de notificação, quais serão ali as opções de escolha para notificar esses incidentes, tá? Queda de paciente, tropeçou, escorregou, desmaiou ou foi perda de equilíbrio e de onde foi essa queda? Foi da escada, da maca, no banheiro, na cama. A queda é um dos protocolos que nós vamos aqui trabalhar de forma bem aprofundada, fatores de risco, idades relacionadas, a questão dos protocolos da Anvisa aqui relacionado com queda, né? A gente vai conversar bastante sobre ela, bem como os protocolos e notas técnicas da Anvisa associada com a lesão por pressão, tá? A queimadura, aqui dizendo qual é a queimadura, né? E qual foi o evento que envolveu essa queimadura e se ocorrer óbito ou lesão grave por queimadura, ele passa a ser um evento grave, tá? Então, a úlcera por pressão, que a gente sabe que o nome agora é lesão por pressão, o estágio 3 e 4 são considerados como eventos graves, tá? Falhas do procedimento de transplante ou enxerto, transmissão de doença infecciosa, transmissão de doença genética e a rejeição também estão envolvidos aqui. Depois desses tipos de incidentes, eu vou ter aqui o grau do dano. O grau do dano, que é aqui o que gerou ao meu paciente, tá? Então, não houve nenhum dano, houve um dano leve, houve um dano moderado, houve um dano grave ou houve óbito, né? O leve são sintomas leves. Quando eu falei do caso clínico da Universidade Federal do Paraná, que trouxe um paciente que foi administrado ali a medicação errada nele, e esse paciente evoluiu com sonolência, né, durante um bom tempo do dia ali, por conta daquela medicação errada que foi feita. Houve um dano? Houve. O paciente teve sinal e sintoma que não era para ter tido. Só que foi um dano grave? Não, foi um dano leve. Foi só uma sonolência, por exemplo. E aí a gente vai ver, no caso clínico, como foi que eu descrevi, porque ele perguntou aqui qual era o grau do dano na nossa questão. Então, é importante saber isso aqui? Sim, é importante, tá? Tem questões objetivas e questões discursivas que perguntam: houve um evento adverso? Se houve um evento adverso, qual é o tipo de dano dele aqui? Então, essa parte é muito importante. A anterior, o foco era saber os exemplos de incidentes e o que é um incidente chamado de evento grave. E aqui, o foco é palavra-chave para cada um dessas categorizações aqui do dano. Então, leve, sintoma leve. Moderado, necessitou de intervenção para poder resolver. Por exemplo, precisou fazer um procedimento suplementar ou um tratamento adicional, prolongamento da internação para resolver o problema, perda da função, danos permanentes ou de longo prazo também ocorreram. Então, é moderado. Grave, necessária intervenção para salvar a vida.
grande intervenção médica cirúrgica que causou grande dano permanente ou em longo prazo, perturbação, risco fetal ou anomalia congênita. E óbito causado pelo evento adverso aqui vai ser categorizado como óbito, tá? Então aqui é o print de tela, gente, dessa nota técnica da Anvisa de número 1 de 2015. Prof, só notifica os eventos adversos graves a título de notivisa para a Anvisa, a título nacional, os eventos adversos graves ou esses nevertheless eventos é que são aqui notificados e investigados, tá? Você pode ter aí, a nível municipal, estadual, do estabelecimento, a necessidade de notificar eventos aí que não são graves para monitorar e evitar a reincidência desses eventos, tá? E aí tem o outro campo, que esse é a notificação de assistência à saúde, né? Essa questão dos eventos graves. Tem um outro campo que a gente viu que vai notificar os casos de erro de medicação, de hemocomponentes, tá? Relacionados lá ao item notificar, ok? Deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês essa questão aí, essa dúvida é importante, certo? Aqui, ó, esses eventos graves, né, os eventos, eles vão estar aqui nessa plataforma. Cadê a plataforma? Assistência à saúde, certo? E tem esse outro item, notificar, que nós vamos continuar notificando os outros eventos adversos, tá certo? Então, observe que quando eu trago essa lista de eventos adversos graves, tá? Esses aqui é o que tem maior preocupação, esses aqui é o que a Anvisa vai ter que investigar, que vai ter que avaliar de forma mais acurada. Agora aqui, ele complementa dizendo que a notificação de eventos adversos envolvendo medicamentos, produtos para a saúde, sangue e hemoderivados continuará sendo realizada em formulário próprio, que poderão ser acessados ao selecionar o botão notificar, tá certo? Então, existem aqueles dois botões específicos nos outros eventos que não são aí considerados esses graves, ok? Então, falamos dos tipos de eventos, falamos aqui do grau do dano, a origem do incidente ou evento adverso. A pergunta é, em que serviço de saúde ocorreu? Foi no hospital, no ambulatório, numa clínica, numa farmácia, no serviço de medicina nuclear, no serviço de hemodiálise, aonde que aconteceu? Fase da assistência em que ocorreu o evento adverso. Consulta, admissão, prestação de cuidados, na alta, pós-alta, não estava internado. Data do incidente, evento adverso. Em que data que ocorreu, né? Então, durante o dia, de 7 às 19, durante a noite, ou não sei informar. Aqui a gente entra nos fatores contribuintes. Por que que aquele incidente aconteceu? O que foi que favoreceu aquele incidente com dano, né? E aí ele vai categorizar fatores profissionais, fatores cognitivos, fatores aqui de desempenho, fatores de comportamento, fatores de comunicação e fatores do próprio paciente que vão contribuir para aquele incidente. No caso do profissional, gente, pode ser aqui, no caso, uma distração, um descuido, uma omissão. Quando eu falo descuido, eu estou falando de uma imprudência, né? Quando eu falo de uma omissão, de uma negligência mesmo, né? Sobrecarga de trabalho, profissional fatigado, esgotado, a síndrome de burnout tem sido muito falada na segurança do paciente, quando a gente vê aí os profissionais com esgotamento físico e emocional totais, né? E isso acaba gerando também eventos adversos associados aí à nossa assistência, tá? Descumprimento de normas, então tinha um protocolo para fazer passo a passo e a pessoa não cumpriu. Violação de rotina estabelecida pelo serviço de saúde, tá? Então, por exemplo, é considerado uma violação, e a gente vai ver isso no bloco que a gente estiver estudando sobre os termos da taxonomia da segurança do paciente. Violação quer dizer assim, tem uma regra e eu vou infringir essa regra e vou tratar isso como normal, até sem malícia. Não vou higienizar as mãos adequadamente, por exemplo. Isso é uma forma de violação. É o exemplo que, inclusive, traz no nosso manual de segurança do paciente, tá? A violação. Comportamento arriscado, imprudente, problemas com uso e abuso de substância, né? A gente sabe que tem aí usuários de drogas, né, que vão estar trabalhando sobre influência das drogas,
sabotagem, ato criminoso, ausência ou inadequada transmissão durante a passagem de plantão, problema, evento adverso na compreensão das orientações, seja escrito ou verbal, ausência de registro, porque aí você não sabe se a pessoa fez ou não fez e faz de novo, e quando tem o registro, ele às vezes é ilegível. Então, são fatores aqui em que a gente tem que influenciar os profissionais para não cometerem, né, para não favorecer aí os eventos adversos. Os cognitivos têm a ver com percepção, compreensão, resolução de problemas baseados em conhecimentos, associação incorreta entre duas variáveis, efeituá-lo, tendência de qualificar o indivíduo de forma equivocada, devido às suas informações prévias ou impressão geral que tem aqui do indivíduo. Você vai ali promovendo aquele indivíduo até o momento que ele chega em um cargo que ele se torne incompetente. Fatores de desempenho: erro técnico na execução, baseado em regras, seletividade e parcialidade. Fatores de comportamento: problemas na atenção, fadiga, exaustão. Então, observe que, por exemplo, a exaustão, ele pode estar tanto aqui no fator profissional, como também no fator de comportamento. Não cumprimento de normas, né? E ali você vai escolher na hora qual é o que você vai colocar, tá? Fatores de comunicação, o método de comunicação, ausência inadequada aqui, ou inadequada transmissão de informações, a ausência de anotações no prontuário, dificuldade de entender ali o que está escrito. Fatores do paciente, tem a percepção, compreensão, problemas de atenção, fadiga, exaustão também, excesso de confiança, não cumprir as orientações, exercer um comportamento de risco, também fazer um comportamento negligente, ato de sabotagem ou um ato criminal do próprio paciente, dificuldade aqui linguística, dificuldade de compreender orientações, tá? Fatores contribuintes agora, associados com o trabalho, o ambiente, que tem a ver aqui com a infraestrutura, e fatores organizacionais, que tem a ver com problemas aí, falhas nos protocolos, nas políticas, né, na organização mesmo do trabalho, ou uma sobrecarga de trabalho naquela instituição, né, uma carga de trabalho pesada. Então, aí tem a ver também os fatores organizacionais. Quais são as consequências dos nossos eventos adversos que podem aqui atingir a organização? Eu tenho o dano à propriedade e aumento dos recursos necessários para o paciente. Identificação do incidente, evento adverso. Como foi identificado o incidente ou evento adverso? Foi na avaliação pós aqui cirurgia, por exemplo, né? Foi por meio de uma máquina, um sistema de alteração de alarme, por exemplo? Foi na contagem, auditoria aqui, na revisão de análise, ou por o estado do paciente que voltou com sinais e sintomas associados aí aos nossos eventos adversos, tá? Quem detectou? Foi o próprio paciente? Foi o familiar, cuidador, voluntário, profissional de saúde? Fatores atenuantes do dano, ou seja, a pessoa que cometeu vai tentar diminuir o problema, tá? Então, no caso, eu fiz uma medicação errada, fiz uma insulina numa dose maior do que devia, o paciente pode ter hipoglicemia, ter um coma, convulsão, coma e óbito, né? Então, eu vou avisar o médico, vou fornecer dieta para o paciente, vou monitorar a glicose desse paciente. Então, são fatores atenuantes que vão diminuir o dano no meu paciente para evitar ali a consequência maior e de maior gravidade, tá? Então, pedi ajuda, avisei, medidas de gestão, tratamento, paciente encaminhado, pedidos de desculpas, né, dirigidas ao paciente, dirigidas ao profissional. Boa supervisão, liderança, bom trabalho de equipe, comunicação efetiva, formação de pessoas chaves e boa sorte, casualidade aqui em relação ao profissional, que vai atenuar, né, o dano, diminuir. Dirigidos à organização, protocolo eficaz, disponível. Então, em caso desse erro, o que eu faço, né? Corrigindo esse erro de documentação e dirigidos a um agente, medida de segurança, ambiente físico, corrigindo o erro aqui na utilização de equipamentos de produto, tá? São ações em que vão diminuir aí as consequências desse dano, tá? Também tem aqui a categoria de ações de melhoria, que aí a gente vai
atuar posteriormente, tá? Quando eu falo em fatores atenuantes do dano, é ali na hora, teve o incidente que gerou dano, um evento adverso. O que é que eu vou fazer para diminuir isso? E ações de melhoria associadas ao paciente, gestão da doença, da lesão, da incapacidade, revelação, a desculpa pública, e relacionados com a organização, gestão de reclamação, questão de ouvidoria, ação judicial, que pode aqui ocorrer em sequência disso, gestão de estresse. Então, isso aqui, o que aconteceu, a gente vai colocar lá no Notivisa, tá? Se teve alguma dessas repercussões associadas à ação aí que envolve melhorias nos processos, tá? Por exemplo, se houve notificação local e indenização, se houve uma mediação daquele conflito, né? Se houve treinamento e formação ali para que aquele erro não aconteça novamente. E aí tem agora ações para reduzir o risco. Fatores do paciente: disponibilização de cuidados, apoio adequado, disponibilização de protocolos de apoio à decisão, equipamentos de monitorização para monitorar esse paciente, fatores profissionais para reduzir o risco nos ambientes de serviços de saúde que já existem associado àquele risco notificado ali. Formação, orientação, supervisão, estratégia de fadiga aqui para evitar, checklists e demanda de profissional adequada com oferta de serviço, né? Fatores ambientais, fatores físicos adequados, providenciar acesso a um serviço, efetuar avaliação de risco e analisar a causa raiz do problema, cumprir códigos, disponibilizar rápido o acesso de protocolos, melhoria da liderança, adequação dos profissionais às tarefas, aptidões, melhoria da cultura organizacional. E quando eu falo em cultura organizacional, eu estou falando em metas da segurança do paciente serem aqui prioritárias naquele estabelecimento. É um estabelecimento onde os profissionais se preocupam com a sua segurança, segurança do profissional que está trabalhando com ele e a segurança do paciente, tá? Esses dados aqui, gente, são anexos da nossa nota técnica 1 de 2015, com instruções de preenchimento desse formulário. Observe que vai ter aqui dados que vão ser iguais em duas perguntas que são diferentes, não tem problema nenhum. O objetivo nosso aqui é mostrar para você que existem essas informações que precisam serem preenchidas, que você precisa saber aqui o que é um evento adverso aqui grave, a lista desse evento adverso grave, quem notifica, o cidadão, o núcleo de segurança do paciente, e vamos aqui fazer umas questões associadas com essa notificação de segurança do paciente, tá? Questão 1 aqui pra gente. O Notivisa, tá pensando que isso não cai em prova, não? Isso cai, tá? O quase erro, gente, o near miss, né, é a circunstância aí notificável, que são duas coisas diferentes. Circunstância notificável é assim: eu tô vendo que o ventilador mecânico da unidade que tá sobrando ali tá quebrado, mas eu não mando consertar. É na hora que tem uma emergência, que um paciente precisa do ventilador, aquele de reserva tá quebrado e eu não mandei consertar. Isso é uma circunstância notificável. Um evento aí relacionado ao near miss, né, que é um incidente que não atingiu o paciente, ele, em termos de Notivisa, ele não vai ser notificado, tá? Mas o estabelecimento, ele pode pedir para notificar, para ter justamente dados que serão aí base para que aquele erro não chegue a acontecer das próximas vezes, tá certo? Então, a gente tem que entender que existe a notificação do Notivisa a título nacional, né, lá no site da Anvisa, e existe a notificação a título dos estabelecimentos, que podem ampliar esse leque de notificação para justamente melhorar a qualidade da assistência e aquele quase erro não se transforme em um erro nas próximas vezes, tá? Então, aqui na questão que a gente vai fazer, diz assim, ó, o Notivisa é o sistema de informação em saúde que visa fortalecer a vigilância pós-uso, pós-comercialização, conhecida como VigiPós, por meio do monitoramento de eventos adversos e de queixas técnicas associados a produtos tais como os medicamentos, vacinas, artigos médicos hospitalares, uso de sangue ou componentes cosméticos e saneantes. No âmbito do VigiPós, será considerado evento adverso aquele que tiver causado dano à saúde. Sobre o Notivisa, assinar a alternativa incorreta, ele quer o erro. Letra A. Podem utilizar o Notivisa os profissionais dos serviços de saúde, hospitais, clínicas, hemocentros, laboratórios, a Anvisa, as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, as secretarias estaduais e municipais de saúde,
os laboratórios de saúde pública, as universidades, centros de pesquisa, além de profissionais que atuam em drogarias e farmácias e em empresas detentoras de registro de produtos sob vigilância sanitária, e os profissionais de saúde liberais. Então, várias pessoas aqui podem acessar como profissionais de saúde, tá certo? Né? Tem que fazer o cadastro prévio. E, além disso, o próprio cidadão também pode acessar, tá? Então, a letra A tá certinha aqui pra gente. B. Os cidadãos comuns não adverso e queixa técnica no Notivisa deverão registrar sua notificação por meio do profissional qualificado que prescreveu o produto, serviço que causou a referida suspeita de dano. Errado. Nós temos aí dois formulários, um para profissional de saúde e um outro formulário para cidadão, familiar, né, cuidador, que queira fazer notificação também de eventos adversos e queixas técnicas. Como eu quero o item errado, esse aqui já é o meu gabarito, tá? No caso das reações ao uso de sangue ou hemocomponente, as notificações devem ser feitas pelos profissionais de instituições cadastradas e não por profissionais liberais, que aí, no caso, vai ser o Comitê de Reação Transfusional, né, dentro dos estabelecimentos que tem esse comitê, né, eles vão fazer, e o Núcleo de Segurança do Paciente também farão essas notificações, tá? D. Para acessar o sistema Notivisa, é preciso se cadastrar, tá vendo que eu te falei que tem que ter o cadastro prévio? De acordo com a categoria do notificante, a gente falou que tem, né? O gestor, o técnico. Por exemplo, o profissional liberal deve se cadastrar como um profissional de saúde, mas se for um profissional vinculado a alguma instituição ou empresa, deve ser providenciado o cadastro institucional, vinculado àquele cadastro da instituição, certo também. Os profissionais cadastrados podem notificar casos confirmados ou suspeitos de eventos adversos e queixas técnicas. Sim, tem essa opção aí de notificar os confirmados e os suspeitos, até porque depois que eu notifiquei, isso vai ser investigado, tá? Tem um prazo de 60 dias aí para investigar aquilo que foi notificado, tá? Então, pode ser que até descarte aquela notificação depois de uma investigação, tá certo? Então, observe que essa questão cobrou de forma bem detalhada. Vamos agora na segunda questão da Banquiades de 2017. Para centralizar as ações de farmacovigilância, foi desenvolvido o Notivisa, que recebe as notificações de incidentes, de eventos adversos e de queixas técnicas relacionadas ao uso de produtos e de serviços sob vigilância sanitária. Com relação ao Notivisa, assinale a alternativa correta. A notificação de eventos adversos é compulsória a todos os profissionais de saúde. Quando eu falo, gente, em Notivisa, essa compulsoriedade vai ser aqui em relação ao núcleo de segurança do paciente, tá? A instituição vai ter que ter ali aquele núcleo de segurança do paciente e é quem vai também centrar aqui as notificações dos estabelecimentos de assistência à saúde, tá? Então, a compulsoriedade dessa notificação cabe aí ao núcleo de segurança do paciente, tá? E é claro, todos os profissionais que vivem essa notificação, esse problema, esse incidente, devem aqui notificar para que a gente tenha dados para que esse erro seja visto com uma forma não punitiva, não fiscalizatória, né, com foco na cultura da segurança do paciente, com foco de melhorias, tá? Eu não gostei particularmente desse item da letra A, ele considerou como errado, mas em termos aí de necessidade de notificação, todos os profissionais devem notificar ao encontrar, né, o erro ou cometer o erro. Mas a título de compulsoriedade mesmo, né, é do núcleo de segurança do paciente, tá? Mas, assim, de qualquer forma, eu não achei legal essa forma aqui de abordagem dessa letra A, tá? Eu ficaria na dúvida dela na hora, por exemplo. Letra B. A notificação de eventos adversos e de queixas técnicas deve ser efetuada apenas por profissionais de saúde. Observe aqui que não é apenas os profissionais de saúde. Teremos também aqui, ó, o cidadão, paciente, podendo notificar os eventos adversos e também as queixas técnicas, tá? A notificação de evento adverso é entendida como qualquer notificação de suspeita de alteração ou irregularidade de um produto ou empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais, o que poderá ou não causar dano à saúde individual e coletiva. Quando eu falo de evento adverso, necessariamente ele gera dano, tá? E segunda coisa, que essa questão de notificar essas irregularidades não é evento adverso, ele é uma queixa técnica.
D. A notificação de queixas técnicas é entendida por qualquer efeito não desejado em humanos decorrentes do uso de produtos sobre vigilância sanitária. Quando eu falo em efeitos não desejados, eu estou falando de um evento adverso, tá? A queixa técnica tem a ver com o mau funcionamento de algum equipamento, de algum medicamento, né? Essa questão de não registro, né? Tem a ver aí com essas irregularidades, tá? E quando atinge o paciente, essa questão passa a ser um evento adverso, tá? Os notificadores, letra E, podem notificar casos confirmados ou suspeitos de incidentes de eventos adversos e de queixas técnicas. Aqui é o gabarito da nossa questão, tá? Só cuidado com essa compulsoriedade, porque a RDC 36 e o manual que implementa ela fala que a notificação de evento adverso é compulsório, tá? Só cuidado com isso. Então, só para a gente lembrar o que é queixa técnica: produto com suspeita de desvio de qualidade, produto com suspeita de estar sem registro, suspeita de produto falsificado e suspeita de empresa sem autorização de funcionamento. Vamos aqui para mais uma questão associada à notificação. O Ministério da Saúde, por meio da Portaria 529, de 1º de abril de 2013, instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, cujo objetivo geral é contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, priorizando aspectos de segurança do paciente, independente da complexidade do cuidado a ser prestado. Sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente, assinale o incorreto aqui. Evento adverso é caracterizado como um incidente promotor de dano ao paciente? Sim. Conceito de evento adverso adequado. B. A notificação de evento adverso no Brasil é realizada exclusivamente pelos núcleos de segurança do paciente? Não. Cidadão, familiares, né, voluntários, profissionais liberais podem também notificar. Por isso que está errado aqui, né, a letra B sendo o gabarito. C. Os núcleos de segurança do paciente são instâncias que devem ser criadas nos estabelecimentos de saúde para promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas para a segurança do paciente. Sim, aqui traz os objetivos de criar esse núcleo, justamente para implementar esse cuidado na segurança do paciente. Letra D. A notificação dos eventos adversos deve ser realizada mensalmente, ok, até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, ok, por meio da ferramenta eletrônica disponibilizada pela Anvisa, que vai ser aqui o NotiVisa. Certinho também a letra D, questão ótima para nossa revisão. E em caso de óbito, a gente já sabe que são 72 horas, tá? Ok. A parte de segurança do paciente, no nosso curso aqui de segurança do paciente, de notificação, encerra aqui, tá certo? Próximo bloco, o que a gente vai trabalhar? Próximo bloco, nós vamos trabalhar 2 manuais que tratam sobre taxonomias da segurança do paciente, conhecendo os riscos da organização, trabalhando a gestão de risco, os termos da Organização Mundial de Saúde, a classificação aqui relacionada à classificação internacional de segurança do paciente, as terminologias que envolvem essa classificação, tá? Então, essas são aqui as nossas próximas aulas que vão envolver esse conteúdo, tá certo, gente? Então, liga o modo turbo e vamos lá dentro desse tema segurança do paciente, mergulhando, beleza? Eu quero você aí detonando nesse conteúdo, porque depois disso a gente ainda vai trabalhar a implementação do núcleo de segurança, o protocolo lá do manual da Anvisa de forma bem resumida, para entrar nos protocolos. Cada protocolo vai ser aqui avaliado de forma específica e de forma detalhada e aprofundada com você. Então, espero vocês em outros momentos aqui para a gente detalhar a segurança do paciente. Um grande abraço e até a próxima.